Carlos Chagas dedicou sua vida a levar saneamento e atendimento médico para o interior do Brasil. Suas expedições e pesquisas de campo em regiões remotas e longe dos grandes centros. Foi o primeiro e único cientista da história a identificar e descrever uma nova doença em todos seus aspectos, da transmissão aos sintomas. A proeza fez a doença ser batizada com seu nome, a doença de Chagas. Carlos Justino Ribeiro Chagas nasceu na fazenda de Bom Retiro, propriedade de sua família, na cidade de Oliveira, Minas Gerais. Por influência de um tio que era médico, Chagas se interessou pela profissão. Na Faculdade Nacional de Medicina no Rio de Janeiro, entrou em contato com 3 pilares. O primeiro pilar, os estudos do francês Louis Pasteur e do alemão Robert Koch sobre como micro-organismos causam doenças. O segundo pilar, o incentivo do professor Miguel Couto para que os alunos praticassem a medicina experimental e se dedicassem às pesquisas básicas em laboratórios. E o terceiro, o interesse internacional pelas doenças tropicais e a descoberta sobre o papel dos insetos na transmissão delas. Nesse ponto, o professor Francisco Fajardo abriu os olhos de Chagas para o estudo da malária, tema que ele abordaria em sua tese de doutorado necessária para concluir o curso. Em 1902, Chagas bateu na porta do Instituto Soroterápico Federal, também chamado de Instituto Manguinhos. Ele se ofereceu como pesquisador e acabou sendo orientado pelo microbiologista Oswaldo Cruz. O agora Dr. Chagas foi convidado para ficar no instituto. Inseguro sobre a vocação para pesquisador, recusou o convite e passou a atuar como médico no Rio de Janeiro. Em 1904, casou-se com Iris Lobo, com quem viria a ter 2 filhos que também seriam médicos, Evandro Chagas e Carlos Chagas Filho. Enquanto isso, Oswaldo Cruz liderava a campanha de saneamento no Rio, capital federal do país. Oswaldo Cruz era então o diretor-geral da Saúde Pública do Brasil. Em 1905, convocou Chagas para controlar uma epidemia de malária em Bertioga, no litoral paulista. Esse tipo de experiência era bem comum na época. Grandes obras de infraestrutura, como a construção de ferroviárias, levavam à derrubada de florestas. E a epidemia da malária, febre amarela ou outras doenças tropicais eram certas. Nessas viagens, Chagas percebeu que as doenças tropicais eram transmitidas em interiores das casas, e não no meio da mata como se acreditava. Em 1908, outra missão contra a malária no norte de Minas, na cidade de Lacense, marcaria o grande feito científico na vida de Chagas. Ele improvisou um laboratório num vagão de trem da Central do Brasil e, além de observar micro-organismos e insetos, capturava animais silvestres. Em uma viagem, seu colega Belisário Pena coletou exemplares de um inseto popularmente conhecido como barbeiro. O besouro tinha esse apelido porque picava as pessoas no rosto durante o sono. Ao examinar um inseto, Chagas observou um protozoário que vivia no intestino dele e enviou a amostra para Oswaldo Cruz em Manguinhos. Ao mesmo tempo, expôs macacos ao barbeiro e observou que havia sido infectado. Ao retomar Manguinhos, batizou o micro-organismo de Trypanosoma cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz. Em 14 de abril de 1909, de volta a Lacense, identificou o protozoário em uma criança febril de 2 anos, chamada Berenice. A nova doença virou tema de artigos em periódicos internacionais e fechou o círculo de descobertas. Jamais igualado na história da ciência, Chagas foi o primeiro e até hoje o único cientista a identificar e escrever todos os principais aspectos de uma nova doença. Ele descobriu o agente, o causador, o transmissor e os sintomas. Em 1909, a descoberta foi comunicada à Academia Nacional de Medicina. Por sugestão de seu ex-professor Miguel Couto, a nova tripassomiase foi batizada como moléstia de Chagas. A descoberta da doença de Chagas chamou a atenção na saúde pública brasileira para o abandono e a fragilidade das populações rurais no interior do país. Em 1917, foi nomeado diretor de Manguinhos 3 dias após a morte de Oswaldo Cruz. À frente do Instituto, Chagas manteve o foco da entidade nas demandas de saúde públicas e protegeu a autonomia da gestão. Carlos Chagas morreu em decorrência de um infarto aos 55 anos. A doença de Chagas ainda é um problema no século XXI. Ela comete cerca de 8 milhões de pessoas na América Latina. Em comemoração aos 110 anos de descrição da enfermidade, a Organização Mundial
da Saúde reconheceu o dia 14 de abril como o Dia Mundial da Doença de Chagas.